Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramon, estamos aqui começando mais um vídeo falando sobre futebol, análise de dados voltados para o futebol usando Python. Se você está caindo aqui de paraquedas, esse é o segundo vídeo, já temos um vídeo aqui ensinando, e vamos repassar rapidamente, mas recomendo fortemente que você comece do outro vídeo para depois você vir para esse material que eu vou apresentar hoje aqui, tá? Para você não ficar perdido. Então, sem enrolação, vamos lá. O que nós vimos no último vídeo, galera, que nós fizemos aqui? Ó. Vou repassar rapidamente, a gente aprendeu aqui, né, a fazer os importes das bibliotecas, aprendemos a obter dados do Brasileirão usando a API do Futebol Data.org. Já ensinei isso no outro vídeo. Passamos aqui analisamos os dados, limpamos o dataset. Fizemos algumas variáveis aqui, fizemos os gráficos, analisando comparação de primeiro tempo com o segundo tempo, time da casa com o time visitante, e paramos nestes gráficos aqui, ó, analisando ataque contra defesa dos times jogando em casa e depois dos times jogando fora de casa, beleza? Vamos partir daqui, então, para continuar a análise, beleza, galera? Lembrando que se você quer ter acesso a este notebook, é só você preencher o formulário que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Você vai clicar lá, vai preencher rapidinho, vou pedir só o seu nome lá e uma sugestão de conteúdo aqui pro canal, beleza? E o e-mail também, que aí por aquele e-mail eu vou mandar este notebook para você, beleza? Então vamos lá. Galera, esse é o nosso dataset, né? Só relembrando, o nosso DF Clean, beleza? No último vídeo ainda não tínhamos este jogo aqui, ó, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, que aconteceu, se não me engano, ontem, domingo, dia 16. Eu estou gravando este vídeo hoje é 17 de novembro de 2025, tá? E este jogo foi um jogo adiantado da 37ª rodada aí, tá? Porque, na verdade, não tinha esse jogo também aqui, Santos e Palmeiras e Sport e Flamengo, é verdade. No último vídeo ainda não tinha atualizado aqui com esses dados. Então agora temos mais 3 jogos, galera. 2 jogos atrasados da rodada 12, outro da rodada 13 e este jogo da rodada 37, que foi adiantado. Eu acredito que é por causa da final da Sula, né, que o Atlético Mineiro vai jogar. Acredito que seja por causa disso, não tenho certeza, tá? Temos também aqui um jogo da rodada 16, que já aconteceu na semana passada também, que também era um jogo atrasado do Atlético Mineiro, tá? E a última rodada oficial, mesmo assim, na ordem, né, foi a rodada 33, beleza, galera? Então, a gente tem aqui até a rodada 33, a gente já limpou o dataset, já mostrei isso no outro vídeo, né? E então a gente tem dados até a 33 e esse jogo aqui da 37 que foi adiantado. Bom, vamos lá então, partindo já do que a gente fez no outro vídeo, né? Vamos aqui agora criar novas variáveis, galera. O que a gente vai fazer no vídeo de hoje, tá? A gente vai desenhar alguns gráficos, beleza? E para fazer esses gráficos, eu vou criar duas variáveis, galera. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? No último vídeo a gente já calculou algumas coisas, né? Que foram os gols, a média de gols em casa e a média de gols fora, né? A média de gols do visitante e do time mandante. Dessa vez eu vou fazer isso de novo, porém, agora eu vou juntar tudo num dataset só, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu tinha, no outro vídeo a gente tinha feito ó, a Away Stats, né? Isso, ó. Isso, ó, a gente tinha aqui ó, os gols, a média de gols em casa e a média de gols sofridos. Perdão, a Away Stats, então eu estou olhando para o time visitante. Então eu estou vendo a média de gols feitos como visitante e sofridos contra o visitante. E temos também o Home Stats, né, que a gente tinha calculado a média de gols feitas pelo mandante, né, e sofridas pelos mandantes, tá? Então a gente vai partir desse mesmo princípio agora, só que agora a gente vai fazer uma tabela só. Então a gente vai calcular aqui, ó, nessa Team Stats, o que a gente vai criar essa Team Stats, né, fazendo um group by, da mesma forma que a gente fez naquele outro vídeo, pegando home goals em média, away goals em média, beleza? E já vamos fazer um join aqui, tá, galera? Se você não conhece o conceito de join, posso depois fazer um vídeo explicando também, não tem problema, beleza? Deixa aí nos comentários aí se você quer este vídeo. E aí agora a gente vai dar um join com o away, né? Então a gente vai juntar tudo numa tabela só. Os gols, média de gols como mandante e média de gols como visitante. Lembrando, né, que a gente pega home, então olhando do ponto de vista do mandante, o home goals é quantos gols eu faço e o away goals, que são os gols do visitante, são quantos gols eu sofro. Então eu vou chamar aqui de goals considered home, beleza? E olhando agora do ponto de vista do visitante, né? Agora olhando o away, que é o visitante,
goals scored away é o away goals, e goals conceded away é o home goals, que são os gols feitos pelo time da casa, tá? Enquanto olhando do ponto de vista do visitante. Vou dar um join em tudo isso aqui e vou juntar isso numa tabela só, beleza? O resultado disso eu vou mostrar aqui embaixo. Antes, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas variáveis novas, chamadas de attack strength, que é força ofensiva, beleza? E o defense weakness, que é a fraqueza ou a fragilidade, né, defensiva. Como que eu calculo isso? Olha só que legal. O attack strength eu vou pegar a média de gols feita em casa, que eu acabei de fazer aqui, né? Eu acabei de calcular, e vou somar com a média de gols feitas fora de casa. E vou dividir isso por 2. E o defense weakness eu vou pegar a média de gols sofridas em casa e vou somar com a média de gols sofridas fora de casa. E vou dividir por 2. E aí, beleza. Com isso eu vou ter essas variáveis novas agora. Então vamos olhar como ficou o nosso Team Stats. Olha só, nosso data frame novo, galera. Olha que legal que nós temos. Nós temos todos os 20 times do Brasileirão aqui, né? E se a gente pegar, por exemplo, Botafogo, que é o primeiro aqui, a gente tem média de gols em casa, 1.81, média de gols sofridas em casa, 1.12, média de gols feitas fora de casa, 0,88, média de gols sofridas fora de casa, 0,58, e nós temos agora o Attack Strength aqui, ó, como 1.34, e temos o Defense Weakness, que não está aparecendo, deixa eu ajeitar aqui, ó, o Defense Weakness como 0.85, galera. Essa é uma variável que nós acabamos de definir aqui, como sendo a força, as duas variáveis, né, como força ofensiva e fragilidade defensiva, galera. Isso vai ser bem legal. Eu vou mostrar para vocês o que dá pra gente fazer com isso. Ó, aqui embaixo agora, vou só renomear esses nomes aqui para poder ficar como home attack, home defense. Eu podia já criar as colunas como esse nome, mas eu preferi renomear depois para ficar bem claro que a gente está falando de gols feitos e gols cedidos em casa e fora de casa. E agora eu vou chamar isso de home attack, home defense, away attack e away defense. Eu pensei em fazer tudo de uma vez só, mas eu achei melhor renomear aos poucos para ficar bem claro o que a gente está fazendo, pegando como gancho o vídeo que a gente já fez aqui juntos, beleza? Beleza, então agora a gente vai só renomear. Aqui a gente pode visualizar novamente o data frame, beleza? Com esses nomes agora. E agora, galera, nós vamos fazer um gráfico de radar muito legal, tá? E aqui a gente está criando a função para poder fazer o plot deste gráfico, tá? Então a gente criou os labels aqui, né? Agora vou botar os labels em português só para o gráfico ficar mais apresentável, né? A gente tem ataque em casa, defesa em casa, ataque fora, defesa fora. Esses labels são equivalentes aqui, né? As colunas de home attack, home defense, away attack, away defense, força ofensiva e fraqueza defensiva, beleza? Que é o attack strength e o defense weakness. E aí, galera, aqui vem os parâmetros aqui do plot, né? Porque essa função é só para plotar o gráfico. Então, aqui a gente tem um número de variáveis, né? Que vai ser uma contagem dos labels que a gente tem, que a gente acabou de definir aqui, né? Os labels. Aqui define os ângulos, aqui define alguns outros parâmetros da figura. Eu não vou passar um por um, tá? Senão o vídeo vai ficar muito comprido. A ideia não é essa, tá? Posso depois, eventualmente, fazer um curso explicando linha por linha do código. O objetivo do vídeo é mais mostrar o resultado do plot, beleza? Novamente, se você quiser ter este código nas suas mãos, para você estudar ele com calma, passar passo a passo, é só preencher o link no formulário da descrição. E aí, na descrição, no comentário fixado. E aqui você tem os outros parâmetros, né, do gráfico aqui, do subplot, variáveis aqui, a gente criou o maxval, o AX7Y limit, e aqui, enfim, não vou passar por isso, a gente criou um loop aqui só para verificar se o time que a gente vai passar existe na base de dados ou não, e assim, se não existir ele avisa, se existir ele segue, faz os plots normalmente, e resolve aqui, né, plota o final, aqui os labels do título, legenda, etc. Enfim, isso é uma função e para a gente chamar a função, a gente usa a gente chama ela aqui embaixo, né? Então, ó, deixa eu mostrar para vocês, olha só que legal, galera, que a gente faz. Olha só, deixa eu abrir essa imagem. O que eu fiz aqui? Eu chamei a função, né, e passei aqui, vou fazer de novo, passando os 4 times do G4, tá, galera? Olha que legal que vai ficar isso aqui. Deixa ele executar. Olha só, esse gráfico de radar. Vou abrir ele numa nova tela para ficar mais legal ainda da gente enxergar. Olha só, esse é o gráfico, tá? O que esse gráfico está dizendo para a gente? Deixa eu melhorar essa visualização aqui, que eu não sei se está muito boa. Aqui, acho que aqui dá para ver inteiro, ó. Olha só, aqui a gente tem o ataque fora de casa, a defesa em casa, o ataque em casa e a defesa fora. E aqui embaixo a gente tem as variáveis que a gente criou.
de força defensiva e força ofensiva e fraqueza defensiva. Então, galera, quanto mais para a ponta do gráfico aqui, mais forte a variável é. Então, no caso do ataque, quanto mais para fora, né, quanto mais apontado aqui, melhor. Mas no caso da defesa, o ideal é ficar mais ao centro, né, porque quer dizer que a variável tem um valor menor. Ou seja, se a gente pegar, ó, aqui, deixa eu pegar a legenda aqui, senão não vai ficar claro, né? Ó, o vermelhinho é o Flamengo, o verde é o Palmeiras, o amarelo é o Mirassol e o Cruzeiro é o azul. Isso são os times que estão no G4 atualmente, tá? Lembrando que hoje é dia 17 de novembro de 2025, beleza? Bom, vamos lá então. Olha só, a gente tem o Flamengo despontando com ataque e defesa muito superiores aqui em relação ao Palmeiras, por exemplo, que está em verde, né? Porém, olha que interessante, o Cruzeiro ele tem a melhor defesa, né? Ele tem a defesa, a defesa mais sólida, né? Mais equilibrada, principalmente dentro de casa, né? A defesa, especialmente fora de casa, perdão. Olha só, a defesa fora do Cruzeiro, ela é muito sólida, é que está mais para dentro do círculo, beleza? E a defesa em casa não é a melhor é do Flamengo em casa, tá? Daqui dá para ficar bem claro, aqui a linha do Flamengo aqui, isso que eu estava confundindo. A defesa do Cruzeiro é a melhor fora de casa, tá vendo? Mas o Flamengo se destaca em todos os outros quesitos aqui, né? O ataque em casa é melhor, a força ofensiva é a maior, a fraqueza defensiva ela é bem próxima da do Cruzeiro aqui, ó. E o ataque fora também é melhor. O Flamengo neste momento assumiu a liderança, né? Inclusive nesse fim de semana. Enfim, não estou aqui para falar de polêmicas de arbitragem ou qualquer outro problema que possa ter acontecido. Estou apenas apresentando os dados, tá, galera? E aqui a gente vê o Palmeiras logo em seguida, né? Tem o segundo melhor ataque. Tem aqui o segundo melhor ataque fora de casa, né? Em casa ele tem um ataque muito próximo do Mirassol, mas o Mirassol ainda é um pouquinho à frente. A força ofensiva no geral do Palmeiras é superior, perde só para o Flamengo, né? E a defesa fora é também pior aqui do que a do Cruzeiro, do Flamengo, e só ganha do Mirassol, né? O Mirassol tem a pior defesa fora. Então olha que legal, galera, esse gráfico, né? Eu pelo menos acho muito legal, né? A gente consegue sobrepor aqui os 4 times e fazer uma análise mais geral, assim, comparando os 4 times do G4. É natural que o Flamengo fique um pouco à frente, já que, né, ele é o líder do campeonato no momento, mas eu acho interessante a gente observar como a defesa do Cruzeiro consegue ter uma solidez, né, fora de casa em comparação com os outros 4 times, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer para ficar um pouco mais claro é plotar só os candidatos a título no momento, né, que são Flamengo e Palmeiras. Cruzeiro também é candidato a título, eu sei, mas os dois que são os mais fortes, né? Então olha que interessante esse gráfico aqui. Deixa eu expandir também. Aqui fica mais clean, né? A gente comparar só Flamengo e Palmeiras, até porque são os dois times que vão fazer também a final da Libertadores, né? Olha que interessante. Ainda vou fazer um shorts falando sobre isso aí, um vídeo curto aí, né? Mas olha só que interessante. O Flamengo neste momento supera o Palmeiras em todos os quesitos aqui, né? Ataque fora, ataque em casa, força ofensiva. E a defesa é menos vazada, né? Tanto em casa quanto fora, e a fraqueza defensiva, consequentemente, é menor, né? É interessante isso, galera, porque isso está mudando, né? Cada rodada isso muda. O Palmeiras era líder agora há pouco, agora não é mais. Então, eventualmente, a gente pode ir analisando rodada a rodada e vendo como isso vai variando, né? Fica aí como dica para vocês analisarem nas próximas rodadas aí, beleza? Bom, esse é o gráfico de radar que eu queria mostrar para vocês, que eu particularmente acho muito bonito, né? Acho que ele fica muito interessante. Vou trazer mais 2 análises, tá, galera? A próxima análise nós vamos plotar um campo fazendo a comparação de todos os times, tá? De melhor e pior ataque, melhor e pior defesa, beleza? Então eu estou criando uma nova função aqui. Novamente, não vou passar por todos os parâmetros, porque senão vai ficar muito comprido o vídeo. A ideia não é essa. A ideia é mais mostrar o resultado, beleza? Bom, o X é o Attack Strength, que a gente acabou de mostrar, né, como que é calculado, e o Y vai ser o Defense Weakness. E aí o que eu vou fazer? Eu vou inverter esse Y, tá? Isso que eu estou fazendo aqui, pegando o Y máximo menos Y mais Y mínimo, é só inverter o eixo, porque eu quero que o melhor fique em cima e o pior fique embaixo. Isso vocês vão entender lá no gráfico depois, qual é o resultado disso. E aqui, enfim, subplots, cores e etc, tá? Essa é um loop for para desenhar o gramado, tá? Então, se você tiver interesse, preenche o formulário, que você vai receber esse código.
aí lê ele linha por linha, vem aqui, muda os parâmetros, brinca com isso aqui para ficar bem claro, né, isso daí para você. Então, ó, aqui, essa parte aqui ele faz o retângulo, né, que vai ser o gramado, aqui a gente passa a cor verde, etc. Aqui as linhas do campo, né, aqui o perímetro, né, do campo, aqui o meio campo, o círculo central, os quadrantes, tudo aqui, ó, passa, tudo que vocês podem receber só preencher o formulário, beleza? Enfim, e aqui os textos, né, ofensivo, defensiva, ou ofensivo mais frágil, pouco ofensivo, vocês vão ver isso no resultado. Aqui os indicadores, né, do eixo, então o melhor ataque lá na direita, o pior ataque lá na esquerda, a melhor defesa lá em cima, a pior defesa lá embaixo, usando os parâmetros que a gente usou, né, tudo vai partir lá do attack strength e do defense weakness. Então o mais importante é a gente entender a construção daquela variável, e lá eu expliquei com calma, né, e a gente vê depois o gráfico final, que vai ficar bem legal. Aqui eu tentei evitar uma sobreposição dos textos, mas ainda assim, alguns times têm parâmetros muito próximos, então acaba ficando um pouco sobreposto, eu não consegui evitar isso 100%, tá? E aqui, de fato, o plot, né, dos times, né, fazendo um for, passando pelos times, e iterando aqui sobre tudo, né? Então, aqui também, né, aqui invertendo o ângulo, usando a inversão lá do Defense Weakness que a gente passou, né? O gráfico em si é um gráfico de dispersão, né? É um scatter plot. E aqui alguns deslocamentos, aqui lado do texto. Enfim, não vou explicar linha por linha para vocês não ficarem entediados aí. Vamos direto para o gráfico, galera. Aqui eu só chamo a função e passo os parâmetros, né? Que é o Team Stats, que a gente já usou, e o Team Colors, que a gente também já definiu lá no outro vídeo. O resultado é este gráfico aqui, galera. Olha que coisa bonita. Deixa eu abrir ele em uma outra tela novamente. Olha que interessante, galera, esse gráfico. Olha só. E a gente consegue, ó, um mapa geral dos times, ataque versus defesa. Então, galera, olha só. A gente consegue, quanto mais à direita aqui no vídeo, melhor é o ataque do time. E quanto mais à esquerda, pior é o ataque. E aqui, lembra que eu falei que eu inverti lá a ordem, né, de melhor e pior defesa? Porque eu queria que a melhor defesa ficasse em cima e a pior defesa embaixo. Olha que legal, o Cruzeiro aqui quase como melhor defesa do campeonato, perde só para o Flamengo, né? Isso condiz muito com aquele radar que a gente acabou de olhar, né? Então você vê o Flamengo neste momento muito destacado, né, como melhor ataque e melhor defesa. Logo depois vem o Palmeiras com o segundo melhor ataque e aqui acredito que a quarta melhor defesa, né? Acho que o Botafogo ainda tem uma defesa um pouco melhor que a do Palmeiras, toma menos gols, mas o Botafogo faz menos gols, né? Não tem um ataque tão bom. E os outros times aqui, né, o Sport lá no finalzinho, né, infelizmente o Sport em uma situação bem crítica, acho que nem sei se já foi rebaixado matematicamente neste momento. O Juventude também é caminho da Série B. E aqui os times que vivem aí no pagode, aí, né, na briga para escapar. Tem o Vitória aqui, o Fortaleza, o Santos e o Internacional querendo entrar na briga, né? São times que são pouco ofensivos e são muito frágeis, né? E aqui a gente tem times ofensivos e frágeis. E tem um Vasco da Gama aqui, né? Uma situação bem única aqui, né? Porque tem um ataque que está entre os melhores do campeonato, né? Está nesse lado direito do gráfico aqui. Porém, a defesa está na parte de baixo aqui, né? Entre as piores também. Então, assim, é um time que toma muito gol, faz muito gol, mas também toma muito gol, né? E aqui tem o Bahia, um time bem mais equilibrado, né? Enfim. Galera, eu acho muito legal esse gráfico, né? Acho que ficou bem bonitinho aqui as cores, enfim. Acho que dá pra gente ter uma visão ampla, assim, dos times, né? Comparando não só a posição na tabela, porque aí a gente poderia só olhar a tabela, né? Mas entendendo, né, como que o fato dos times se defenderem bem ou atacarem melhor, enfim, como isso reflete a realidade do time, né, e isso acaba impactando no resultado final do campeonato, tá? Então, por exemplo, o Cruzeiro é um time que não tentou brigar pela liderança, tentou brigar pelo título, nesse momento está um pouco mais distante, mas ele ainda está aqui como uma das melhores defesas, né? O Mirassol entra aqui também como um ataque muito forte, uma defesa muito forte. O Botafogo, mesmo não disputando o título, tem a terceira melhor defesa do campeonato, né? Então são coisas bem interessantes para a gente analisar. E o Ceará também, né? Olha só que legal, a defesa do Ceará se destaca como boa aqui. Lembrando, quanto mais para cima aqui, né, melhor é a defesa do time. Porém, o problema do Ceará é um problema muito mais ofensivo, né? É um time que é pouco ofensivo, mas é mais defensivo. Então, enfim, pega esse gráfico aí, galera, pega esse código, brinca com isso, faz suas análises, enfim, divirta-se, tá? Eu, pelo menos, me divirto muito com isso daqui. Para fechar este vídeo, que ele já está aí ficando comprido, nós vamos rodar uma análise ainda mais interessante, galera. Nós vamos fazer um K-means agora, um algoritmo aí
de Machine Learning, um algoritmo chamado de não supervisionado, tá? Eu posso depois fazer um vídeo só falando sobre o K-means, se você não conhece ele, né? Talvez você já conheça, talvez não, não sei. Mas basicamente ele é o algoritmo que ele vai fazer uma coisa que a gente chama de clusterização. O que ele vai fazer? Ele vai segmentar os times em diferentes grupos, tá? Então eu vou usar a sklearn para poder fazer isso, beleza? Se você não tiver essa biblioteca instalada, você vai precisar rodar este código aqui, ó. Então é só tirar aqui o hashtag, né, descomentar, rodar pip install scikit-learn, tá? E aí você vai funcionar, esse código vai funcionar para você logo em sequência. Você vai importar aqui o K-means e a gente também traz aqui um standard scaler, que eu também não vou passar em detalhes neste vídeo, né? Não é de propósito, simplesmente para o vídeo não ficar muito comprido. Eu posso depois fazer um vídeo só falando sobre K-means, sobre normalização. Deixe nos comentários aí se vocês tiverem interesse, galera, tá bom? E aqui a gente define aqui as features que a gente poderia usar também, usando lá o Team Stats, que a gente já passou, beleza? Aqui a gente faz aqui a transformação, né? Faz a normalização dos dados, beleza? E aqui a gente define o nosso X, né? Que seriam os nossos dados aí que a gente vai usar para treinar o modelo, fazendo um fit transform aqui, né? Nas features, né? Então a gente já define aqui os nossos dados treinados, né? Na verdade, melhor dizendo. Aqui a gente normaliza os dados e aqui a gente usa esses dados normalizados para treinar o modelo, usando essas features aqui, né, que a gente acabou de definir, e armazena isso no X, que agora sim são os nossos dados aí já treinados, tá bom? Então, galera, o que a gente faz agora, né? Com essa normalização, né, a gente pode, de fato, né, seguir em frente aqui e criar o nosso K-means de fato agora. O nosso K-means usando 3 clusters, ou seja, nós vamos segmentar em 3 grupos diferentes e a gente passa esse random state aqui só para os resultados não ficarem mudando toda vez que a gente executar o código, tá bom? Então a gente vai agora criar uma nova variável aqui, uma nova coluna de cluster e a gente vai passar o K-means fazendo o fit predict agora, né? Agora sim, vamos fazer as predições usando o nosso X, que é a nossa normalização, né, que a gente fez lá atrás, e usando o nosso K-means, que é o nosso modelo, que é o que de fato vai fazer a predição, né, que vai clusterizar os grupos, ou seja, segmentar os grupos em diferentes, baseado nas suas diferentes características. Esse número 3 é porque eu vou fazer 3 grupos, vou separar em 3 grupos diferentes. Bom, mais uma vez, se não está claro isso, né, estou passando meio batido, deixa nos comentários que depois eu trago um vídeo mais detalhado sobre o K-means, sobre clusterização, sobre algoritmos não supervisionados, né, que o K-means é um exemplo disso, sobre normalização também, que eu passei meio batido aqui no vídeo, porque o foco do vídeo não é esse, né, o foco do vídeo é chegar logo lá no gráfico que eu quero fazer a análise com vocês, tá bom? Aqui a gente define também os centroides, galera, porque o K-means ele se baseia exatamente nos centroides, né, então ele vai calcular 3 centroides e vai calcular a distância dos times para esses centroides, e aí o time que for mais perto de cada centroide, ele vai ser caracterizado dentro daquele cluster. Só que aí, como eu fiz a normalização, eu preciso inverter, né, essa normalização para poder fazer a exibição correta no gráfico, beleza? Então eu faço esse inverse transform aqui, né, desfazendo, né, digamos assim, e aqui eu defino as cores para cada cluster. Então um cluster vai ficar vermelho, o outro verde e o outro azul. Bom, é isso. Aqui o que eu vou fazer, basicamente, embaixo essa função é para plotar o gráfico, tá? Então, novamente, função de plot, eu não vou ficar também detalhando linha por linha, mas basicamente aqui eu tenho a componente normalizada 1, né? A componente normalizada 2, ou seja, a 1 vai ser o attack strength e a 2 vai ser a defense weakness, a fraqueza defensiva, que a gente... Por isso que eu dei um foco maior nessas duas variáveis, quando a gente criou elas, porque elas são a base de tudo que a gente está fazendo aqui. E aqui é plot, né? Criação das figuras aqui, definição das cores. Aqui é de fato o plot dos times, né? Passando por cada um dos times aqui. Aqui o gráfico, novamente, nós vamos fazer um gráfico de dispersão para poder visualizar o plot, né? Os clusters. E aqui, enfim, vários outros parâmetros que a gente faz. Aqui os centroides, né? Para poder aparecer no mesmo espaço. Enfim, e é isso. Essa é a função de plot. Pega esse código, brinca com ele, faz o que você bem entender. Vou dar de presente para vocês, beleza? Bom, feito isso, aqui a gente chama a função, né, plot clusters normalized, passa o team stats, passa o x que a gente, né, treinou, passa o K-means. E este é o resultado, galera. Olha que interessante este gráfico também, galera. Olha só.
Como fica bonito, né? Deixa eu ajeitar aqui. Ó, é também um gráfico de dispersão, né? Deixa eu tirar minha... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Queria mudar o lugar da minha câmera aqui, não tô conseguindo. Agora sim, porque ele tá na frente ali do time do Flamengo aqui embaixo. Olha só, galera, que interessante. Então a gente tem, ó, três clusters aqui, ó. Um cluster é esse azulzinho, que são os três times aqui que se destacam por terem uma defesa e um ataque melhor. A gente tem esse outro cluster vermelho aqui, que são os piores times do campeonato. E a gente tem esse cluster verde, que são os times que estão aqui, né, no meio termo. Né? Uma coisa que eu achei muito interessante é que o Cruzeiro ele acaba sendo mais próximo dos times aqui que estão mais nesse meio campo de tabela do que dos times que estão brigando pelo título, né? Interessante isso, cara. Eu imaginei que o Cruzeiro ele fosse ficar mais próximo deste cluster do que desse. Mas ele, pela matemática aqui, ele está mais perto dessa galera aqui, ó. Por isso que ele ficou verde, né? E os times que estão brigando contra o rebaixamento, né? O Santos está mais envolvido, né, nessa briga aqui do que na briga pelo meio de tabela, de fato, né, onde tem aqui os outros times. O Vasco sempre se destacando por ser um time ofensivo, porém fraco na defesa, né? E o Ceará aqui, né, um time que acaba tendo uma defesa não tão ruim, mas o ataque é fraco, né? Mas enfim, ele fica aqui no meio do caminho também. Enfim, galera, esse é essa é a visualização que eu queria trazer, né, do K-Means, trazendo os três clusters para a gente analisar. A gente poderia usar mais clusters, né, a gente poderia segmentar em 6 grupos, de repente, né, para ficar uma visualização, para dar um destaque maior entre os grupos, né. Ou a gente podia fazer várias outras coisas, então fica aí como sugestão para vocês analisarem, né. A gente tem lá, novamente, o Flamengo se destacando como melhor ataque e melhor defesa, né? Lembrando que esses clusters são baseados naquelas variáveis que nós criamos, de ataque strength, né? Força ofensiva, e fragilidade defensiva. Então, os times que estão em cada grupo, eles estão próximos nesse sentido. Então são times que são Flamengo, Palmeiras e Mirassol têm resultados parecidos usando aquelas variáveis. Lembrando que essas variáveis elas são construídas calculando as médias de gols feitas em casa e fora e sofridas em casa e fora. Né? Então a partir dessas médias a gente calcula essas variáveis. Então Flamengo, Palmeiras e Mirassol são próximos nesse sentido, enquanto os outros times aqui são Sport Recife, Juventude, Fortaleza, Santos, Vitória também são próximos nesse sentido, e o que sobra, né, é o resto. Então eu acho que vale a pena fazer de repente mais um cluster, talvez 4 clusters, né? Eu acredito que o Cruzeiro, o Botafogo, de repente o Bahia ficariam mais próximos, né? Nesse sentido, talvez o São Paulo, né? Não sei, o São Paulo está muito embolado aqui no pagode, né? Isso é uma coisa que eu comentei, né? Que eu queria melhorar essa visualização aqui, né? Porque tá meio, então, os times estão muito próximos, né? Eles não ficaram bons aqui para visualizar. Talvez adicionar um cluster para melhorar isso, não sei, dar um espaçamento maior entre eles. Enfim, galera, esse foi o K-Means que eu fiz e eu vou parar este vídeo por aqui. Eu acho que já tem bastante material para vocês brincarem, para vocês se divertirem. A gente fez no outro vídeo análises de gols que saem no primeiro, no segundo tempo, análises dos times jogando em casa, jogando fora. Neste vídeo a gente fez lá o gráfico de radar, que a gente pôde comparar os times do G4. Vocês podem pegar aquele gráfico e mudar os parâmetros, né? Mudar os nomes dos times para poder comparar outros times. Né? Eu postei um vídeo comparando o Fluminense e Vasco, né, que vão jogar a semifinal da Copa do Brasil. É interessante comparar, por exemplo, Cruzeiro e Corinthians, que vão jogar a outra semifinal. Né? Enfim, galera, e aqui a gente tem o gráfico de clusterização. A gente fez o outro gráfico ali também do campinho, né, comparando todos os times. Eu acho que já tem bastante coisa para a gente analisar. Eu pretendo fazer mais vídeos aqui para essa série de futebol. Quero trazer ainda um cálculo de prevendo jogos, né, usando o Poisson. Quero ensinar, passar por isso aqui com vocês também. Também gostaria de trazer mais conteúdo, passar com mais linha por linha, por cada código, mas acho que não cabe aqui para esse vídeo. Acho que se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem que eu passe mais devagar pelos plots ali, principalmente que eu passei mais batido, deixem nos comentários, de repente eu faço um vídeo explicando cada um desses gráficos, né? Porque o objetivo aqui era mostrar o que dá para fazer como um todo, tá bom? Então é isso, galera, muito obrigado. Preencha o formulário para você receber esse notebook. Deixe sugestões aí, comente o que você gostou, o que você acha que eu posso melhorar aqui para trazer para vocês, né? E me siga aí, deixa o like, enfim, é isso. Muito obrigado e um abraço.